achando que você tá nessa imprensa dentro da tua casa aí, né? Com muita contenda, né? As cabeças pensando diferente. Aí estão achando que a tua oração tá sendo em vão. Estão achando que você não vai ter resposta, Alare de plamanauíte-me forte, porque a tua oração, ela não tem sido em vão. Deus manda te dizer, acredite, acredite, porque Deus está me mandando um comando aqui, ainda este ano, uma surpresa. Eita, Cobenefly, Wirimichubi de Plácia. Abra sua mão agora. Ainda este ano, mas missionário está em dezembro, não importa, não importa. Segura essa palavra profética. Ainda este ano, Deremeneplácia, você está saindo de posse de uma surpresa de Deus a partir de hoje. Fecha a sua mão, coloque no seu coração. Deus está mandando te dizer, a glória de Deus irá triunfar sobre a sua vida, sobre o que é teu, Ninguém vai destruir o que é teu, Ninguém vai acabar o que é teu, não. Porque há uma proteção de Deus te guiando, sustentando a tua mão. E Deus manda te dizer, assim como ele deu projeto a Noé, Noé executou, Deus te deu já a revelação, o projeto, E eu vou lhe dizer uma coisa, Deus vai te dar mais revelação. Deus vai usar mais profeta para você. Deus vai te mostrar como você vai se sair desse camácia. Tá entendendo um negócio? Porque Deus vai usar profetas, mensageiros, a palavra dele para falar com você, sempre te alimentar, porque você não vai ficar e nem está nessa só. Há uma peleja muito forte contra a tua vida, um levante muito forte, mas eu quero te dizer uma coisa, você está saindo triunfante a partir de hoje com essa palavra. Deus manda lhe dizer, canta. Olha você cantando nas nuvens entre revácia. Olha você se levantando da poeira, Olha tu entrando, eita, eu vejo uma chave caindo na tua mão. Eu vejo uma chave caindo na tua mão. E nesse camarigiofandia, nesta chave que você está recebendo, você está abrindo a porta. E é porta de coisas grandiosas. É porta, não é portinha não, é porta grande que você vai entrar. Agora Deus está mandando lhe dizer, não seja egoísta. Não seja soberba, nem soberbo. Não se engrandeça. Tudo que você for fazer, engrandeça a Ele. Se prepare tão somente. Quadro de mudança vai haver como houve na vida de Noé. Alauiriminarte plemiantria, sombra de téria. Quadro de mudança vai acontecer na tua história hoje. Deus está mandando te dizer, segura essa palavra. Deus vai começar a trabalhar a partir de hoje. Vai começar a modificar aquilo que tu não pode mexer. Aquilo que tu tentou mexer complicou mais ainda. Aquilo que tu tentou falar pelo menos alguma coisa para ver se dava um resultado. E houve um tumulto, um levante grande, porque tu falou uma coisinha. Porque tu não pode falar nada. Sabe como é? Tu não pode falar nada, que há um levante tão grande contra a tua vida, e alguém quer dizer que é você que está fazendo a arruaça, é você que quer fazer a contenda, porque tem alguém que quer se levantar contra a tua vida de uma forma tão grande, que quer colocar a culpa em você e tudo que está acontecendo de errado, que alguém gosta de dar lugar ao maligno, usar a língua. Mas você é sábia. Você está aqui ouvindo o seu Deus falar com você, face a face. E Deus está mandando lhe dizer, o comando é esse, se aquiete. Missionário, eu posso me aquietar dessa forma. A tempestade, o rebenemanacia, o remanachúria, eplemantriacé. Você vai ter que se aquietar, filha. Quem trabalha por você é Deus. Quem mexe para você é Ele. Quem te dá o controle de toda a situação, o panorama, quem lhe dá o direcione, mantria, lomanassemiriomanachoremária. Tu tá entendendo? Teria manoremi, mantrioplasseminiobanarazamarias.
Romanacala Siriminiomanachúria. Deus está mandando te dizer, te deu o projeto hoje. Tá na tua mão. Segura, abre a mão, abre a mão. Projeto tá descendo na tua mão hoje. Eita. Eriminimantria ple manauiria soria arrimi comeneplar de ovadácia. Deus está mandando te dizer, Ele está te dando hoje o programa certo na tua mão. Tem projeto novo para ti. Eita, e missionário, tem projeto hoje novo pra ti. Eita, missionário, se alguém tentar rasgar, não rasga, porque o projeto é do céu e desceu pra ti. O que Deus te dá, Satanás não toma. O que der mantrique manauí, alauíri minaplácia. O que Deus coloca na tua mão, o diabo não toma, porque o que Deus coloca, Ele cuida. Eita, e te dá o planejamento pra você cuidar. Porque você tá pensando que o diabo pode com o que é teu, Você tá pensando que o diabo pode tocar com o que é seu? Não, Deus tá mandando lhe dizer, o controle é dele. Calariova chária, uirimi premanase, me canta, dilerte plomanazia. Deus tá mandando te dizer, eita, a dimensão é forte na tua vida. Por mais que alguém tente neutralizar, abater, camaciar, fazer trabalho ao contrário, Deus está mandando te dizer, está sendo quebrado por terra. Antes de tu nascer, Deus está mandando te dizer, Deus, Ele já tinha negócio na tua vida. Como é, missionário? Será que é verdade, missionário? A minha vida está toda pelo avesso. Filha, olha para mim. Olha para mim, filho, antes de tu nascer, Deus, Ele já tinha projetado, programado, já tinha Deus já tinha sentenciado como tu ia passar por esse negócio. Deus, Ele já sabia. Deus, Ele vê o teu amanhã, vê o teu hoje, o teu passado. Deus, Ele conhece até o teu RG, o teu endereço. Eita, Deus está mandando te dizer, tu não vai sair dessa envergonhada. Tu não vai sair dessa de todo jeito. Tá pensando que alguém tá lutando contra ti só, Alabarabinobarachuri me canta, reprévia, normitamasia. Você não tá saindo dessa, rebaixada. Você não tá saindo dessa, humilhada, cansada, não. Você vai sair dessa cantando o hino da vitória, Alguém vai ver você cantando, eita. Alguém vai ver você triunfando, Essa guerra não é pra você perder. A guerra já tá na tua mão, ganha, rapaz. A guerra já tá na tua mão, ganha. Deus manda te dizer, eita, toma posse dessa palavra. Deus manda te dizer, é doença, Ele tá extirpando hoje, através dessa mensagem. É desemprego, Deus manda te dizer, Ele tá eliminando hoje. Cante, elerite, plásia, eita, separação dentro do lar. Deus está mandando te dizer, está quebrando todo tipo de separação. Eita, é mudança de quadro. Deus está mandando te dizer, está mudando aquilo que tu não pode mudar. Recebe essa palavra. É alguém se levantando contra a tua vida e tu não tem força para lutar. Deus está mandando eu te dizer, recebe força hoje. Vais tu cantar, vais tu se levantar a partir de hoje, vais tu sentir através dessa mensagem uma energia tão forte e tu vai ficar igual Elias. Tu vai levantar, porque teu lugar não é no chão. Alargue, oriminati canta, alabarachúria, plemanauí, alabarachúria mitéria. Deus está mandando te dizer, teu lugar não é no chão. Teu lugar não é na lona, o teu lugar é lugar de destaque. Deus está mandando te dizer, o teu lugar é lugar de destaque, é lugar de revácia, te prepara, porque este ano é ano de mudança na tua vida. Alguém vai ver como Deus vai fazer, alguém vai ver como Deus vai entrar na tua vida, alguém vai, ficar de boca aberta.
profeta, aí vai vir tentar te bajular, tentar dizer que já via Deus na tua vida, tá entendendo o negócio? Tentar dizer que já via que Deus ia realizar na tua vida, é tudo mentira, esse alguém lutava contra, colocava pedra, dizia que você não ia conseguir, mas como Deus, ele tá te prometendo hoje, e Deus, ele não mente, Deus tá mandando te dizer, segura essa palavra, alguém vai chegar a você, vai dizer, eu já acreditava, eu já sabia, que menere minirio manarasirio barazia, eremenechore miridio barti, lo premantri que meneora shuri mitéria, é mistério pra todo lado, eu tô entregando o rolo. Eita, não esquece de ir no Instagram não, viu? Missionário Edson Taveira, tá aqui o link embaixo, mas vou entregar. Deus tá mandando te dizer, eita, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Missionário, como é isso? Tu não faz sair dessa peleja, eita, abatida de jeito nenhum, não. Eu tô falando isso com tanta certeza, como se fosse pra mim. Tu crê? Deus tá mandando te dizer, eu tô recebendo autoridade do céu aqui. Deus tá mandando te dizer, te prepara, tu vai forrar a mesa no deserto. O banquete vai ser grande, vai ser largo a mesa. Não vai ser mesinha, não, vai ser loremanaui. Olha meu dedo de profeta, é que menéria, uirimitura barazamari, tobedechora murti miplésia. Tá entendendo esse negócio? Olha, vai ser grande esse banquete, a mesa vai ser forrada, te prepara, é coisa forte. Alabaratiora minacia. Eita, alguém vai comer, vai se fartar, teus inimigos vai se fartar também, porque quando Deus ele vai te dar, é coisa grande, é para alimentar todo mundo. Eita, e você vai alimentar, vai ser coisa forte. Aí você vai vir aqui agradecer e dizer que Deus é grande e puro na sua vida. Eu quero lhe dizer uma coisa, essa guerra ela só vai terminar, mas vai terminar você por cima. Você vai terminar por cima dela, você vai terminar com a espada. Eita, Deus está mandando te dizer, recebe uma espada na tua mão. Pra que, missionário? Tu tá lutando contra as potestades, a tua luta não é contra alguém dentro da tua casa, não. Não é, missionário? Não. Alguém tá sendo usado pelo maligno, mas a tua remanachuri mierdi, comeneplai mururi de manachúria. Deus está mandando te dizer, a tua luta é contra Satanás, contra as potestades que quer travar teu caminho. Deus está te dando espada hoje. Abre a tua mão. Abra a sua mão. Ergue-me do breafá. Eu estou aqui como profeta de Deus. Abra a sua mão. Em nome de Jesus. Está descendo hoje uma espada para a tua mão. Está descendo hoje algo sobrenatural na tua mão. Recebe a espada de Deus. Recebe o escudo para, eita, te proteger das fofocas, das maldições. E saia deste Kemeneobarachúria como guerreiro, guerrilheira forte. E não desista do que você está trilhando. O caminho é prévia. O caminho é grande. É imenso. Mas nesse caminho você vai ter água, você vai ter pão, porque Deus não vai deixar você morrer nessa trilhagem. Compartilha esse comando e quero lhe ver lá no Instagram. Clica aqui embaixo, tá o link. E nós vamos sapatear.